Bom dia, um excelente e abençoado dia. Estamos aqui para continuar o nosso estudo, o nosso devocional. Hoje iniciaremos o livro de Jó. Então já pega aí sua Bíblia para que a gente possa continuar aí o nosso estudo. Quero pedir desculpa pela voz, eu estou tá bem desafiador, mas a gente segue. Convidar aqui a Suelen. Consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela dádiva de vida. Nós te agradecemos pela dádiva de saúde. Nos concede, Pai, o poder de execução, sabedoria para que possamos estudar, honrar a Ti, te glorificar em cada momento, em cada instante desse dia, Pai. Por tudo nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e nos concede hoje uma nova oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Su. Tudo bem? Tudo bem, que bom. Feliz em estarmos aqui mais uma vez, partilhar desse momento. Que bom, né? Como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente estar assim, na total dependência de Deus, porque em tudo a gente dá graças, né? Nos momentos bons, nos momentos não tão bons. E hoje a gente vai começar aqui o livro de Jó, e ele fala muito acerca dos desafios, né? Da vida, e a importância também dos relacionamentos, né? Das amizades. Então, aqui já agradecendo, minha profunda gratidão pela sua amizade, pela amizade de cada um aqui, né, porque a gente nesse mover também na rede de apoio, cada um aqui entre a gente, né, tem uma sintonia, uma sinergia muito grande, né, dessa grande família fraternal e também dessa amizade, né, que com o tempo a gente vai ficando mais íntimo e enfim, já vai compartilhando situações e já expresso aqui minha profunda gratidão ontem, né, após o devocional. Eu recebi assim, um apoio incrível. Como é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Então, duas das nossas, né, das mentoradas aqui e também mentoras já entraram em contato. Laís, o que houve? Eu percebi assim algo. Pode contar comigo, qualquer coisa eu tô aqui. Porque quando a gente se imerge no estudo, a gente toma muito aquela energia, né? Então foi desafiador. Eu tava com acordei, né, não bem de saúde, assim, problema mesmo no corpo, e mais a energia, porque quando a gente está fazendo o estudo, então esses 3 dias no estudo de Esté, um dos livros, assim, é uma das mulheres que remetem muito por ter uma similaridade, né, na questão de ser órfã, de tal, imagina ser órfã de pais vivos, né, ter festa nas escolas e não, então é uma ferida emocional que ela mexe muito, assim, comigo e decai um pouco a energia, não tem como a gente não sentir, né? Então eu percebi realmente esse carinho enorme dessa rede de apoio, que é essas mulheres incríveis, e quero agradecer e expor aqui minha profunda gratidão, me senti muito amada pelo cuidado de cada uma de vocês aqui nesse momento. E como é importante, né, Su, a gente saber que, e sem falar, as pessoas ali percebem a energia, o olhar, assim, diferente, e falam, ó, eu tô aqui, precisando, conta comigo. Isso é lindo, né? Uma rede de Muito. apoio é fundamental. Esse movimento realmente está sendo incrível, né? A gente se conecta com pessoas assim incríveis, é de Deus mesmo, assim, né? É aquela frase que diz que Deus não une projetos, não une pessoas, une propósitos, né? E daí a gente coloca, quando a gente vê, tem pessoas na mesma sintonia e com o mesmo propósito que a gente, né? Na mesma busca, é um movimento realmente incrível, né? O agir de Deus em cada detalhe conosco, né? Então a gente segue, eu vou introduzir aqui um pouco do livro de Jó e aí a gente já começa, né, para meditar. E Deus nos cuida, a gente tem que ter muito essa consciência que em cada detalhe Deus é conosco. Jamais podemos esquecer da sua presença, né? E até o mal ele converte em bem. Tudo é com propósito. Então o livro de Jó, ele, né, o nome Jó, a gente já vai aqui para essa origem. Jó significa odiado ou perseguido. Então, já nos dá muita significância, né? Já nos traz, assim, para uma grande reflexão. O autor é desconhecido. Alguns eruditos situam a data de redação do livro patriarcal, 1460 a.C. Então, ele fala que é basicamente ali na mesma época do Abraão,
né? Jó, Isaac, Jacó e Isaac. Então, a pessoa de Jó é, por excelência, o símbolo de paciência. O sofrimento é a prova e a restauração da parte do Senhor. É emblemático das adversidades dos justos, da firmeza da fé daqueles que, apesar de despojados do que mais amam ou estimam, glorificam o Senhor com a sua vida. Então, olha aqui, né? Eu falo assim que Suelen representa para mim uma paciência, né? Sabe aquela, né, pessoa que vem, que nos dá uma energia, né? Isso me remete muito a isso. Essa questão da paciência, porque é algo que a gente, é uma virtude, né? Então aqui Jó, ele representa, né? Apesar de ser perseguido, a gente fala, né? Porque Jó, ele tinha muitas posses. Então aqui fala, né, nessa perseguição, nesse odiado. Então, inclusive na história, o próprio inimigo, ele vem o acusar. E isso nos remete a uma grande questão natural, né? A gente está falando do sobrenatural, mas muito do natural. Quando você está prosperando, quando você está buscando ali, está no caminho, vai haver acusadores ali o tempo todo, né? Então a gente tem que ter essa virtude em Deus, esperar em Deus e glorificar. Dias bons, dias ruins, é na presença de Deus. Então aqui, ao longo da série de provas, Jó, ele exalta o Senhor em tudo e reconhece a sua soberania. Então por isso ele é o símbolo da paciência, né? Em tudo ele glorifica a Deus. E arrepende-se humildemente e o Senhor restaura a sua família, saúde e posses. Então, olha o que a gente vai aprender com esse grande homem da fé, né? Então, aqui, o livro, ele mostra o Senhor em um conselho celestial. Então, é a entrada, né, do capítulo, onde Deus fala que ele vai ouvir os conselheiros. Todo grande líder, ele tem um conselheiro, né? Ele tem um conselho, pessoas da qual vai ouvir. Lá em Apocalipse, a gente vê que o Senhor está no seu trono e os 24 anciões à sua volta, né? Então, isso representa o conselho, né? Que mesmo diante de cada, ele sendo soberano, Deus sendo soberano, diante do seu trono, ele ainda tem um conselho. Pessoas do qual ele vai ouvir, de que vai analisar, né? Então, fala-se que Deus é o justo juiz. Então, ele ainda assim, sendo soberano, tendo controle de tudo, onipotente, onisciente, ainda assim há um conselho. Então, fala-se desse conselho celestial. Então, o livro vai exibir o Satanás como tentador. Então, toda acusação tem uma defesa, né? Então, isso é os tribunais reais do qual a gente vê, né? A pessoa que vai te acusar, ele vai ter um direito também de defesa. Então, aqui o inimigo vem tentar Jó. Então, fala-se, né, na palavra diz que ele pode acessar o Senhor, mas que age sob o absoluto e preciso controle e soberania de Deus. Jó é mencionado pelo profeta Ezequias, junto com Noé e Daniel, como justos e uma pessoa real, e por Tiago, né, como um célebre por sua paciência. Então, esse exemplo de Jó, ele é exaltado no Novo Testamento, reconhecido, né, pelos apóstolos e profetas. Então, que grande importância há nesse estudo para a gente, né? Um homem Tem até de uma muita frase, né? integridade. Todo mundo, quando, pelo menos aqui, assim, não sei se em todo lugar, né? Mas quando precisa de muita paciência, fala que tem que ter paciência de Jó, né? Verdade. A fé de Abraão, né? Abraão é conhecido como o pai da fé. O Jó, é isso mesmo, a paciência de Jó, que também se usa muito. Então, É, essa virtude de paciência, ela é desenvolvida. É algo que eu falo, assim, realmente que eu não a praticava tanto, né? De uns tempos para cá, principalmente convivendo, né, com pessoas que têm esse símbolo de paciência. Suelen, para mim, traz muito essa plenitude, essa serenidade, uma pessoa paciente. E, né, a gente coloca muito, admira mas é algo em uma pessoa e a gente interessante, né? convive tanto que a gente consegue acessar. É interessante, assim, que a gente coloca, fala, né, que Deus coloca pessoas no nosso caminho, assim, que realmente completa, porque você sempre fala dessa questão, né, da minha calma, minha paciência e tal, mas, assim, o seu jeito de ser é totalmente, assim, de um jeito que mexe comigo, assim, sabe, que eu preciso entrar em ação, então, como Deus completa, né, como coloca pessoas, assim, no nosso caminho que realmente faz com que a gente consiga se completar realmente para seguir ele. Por isso que é importante a gente estar sempre com pessoas, com conselheiros, que nem você falou, né? A gente precisa de pessoas para seguir no nosso caminho. A gente não pode seguir nunca sozinho, né?
E tem o equilíbrio, né, Su? Hoje você diz, eu sou muito parada, muito calma, e eu já era agitada demais, então digamos que vez ou outra a gente vem e modula. Vamos super execução, e ela, epa, calma, vamos esperar mais em Deus, né? Que até, inclusive, isso remete, que é que você sempre fala, eu oro, eu confio e espero, né? Então, é exatamente isso. E aí vem a fazedora, né? Vamos executar. Então, a gente vai ali e consegue aquele equilíbrio. Isso é importante, né? Que a gente tenha amizades, mentores que realmente nos coloquem ali alinhadas para que a gente Sim. consiga. Porque imagina que é acelerado demais, a pressa, pressão e precipício. Então termina que não executa, precisa de um equilíbrio. E aí também esperar em Deus também exige ação, né? Oração, não é só esperar, confiar, Sim. descansar, é executar, né? Então, é essa plenitude, realmente, a importância da gente ter mentores, porque aqui a gente auto-mentora, se mentora, e a gente está sempre nessa conexão. Então, o capítulo 1, ele fala aqui da integridade e prosperidade de Jó. E fala aqui, né? Havia um homem na terra de Uz, que se chamava Jó. Ele era um homem justo, íntegro e justo, temente a Deus e apartado do mal. Eu acho muito interessante nesse primeiro versículo, porque assim, todo livro, você já prestaram atenção, quando começa, ele diz fulano, filho de fulano, de origem tal. E aqui não diz essa origem de Jó, ele é filho de quem. Então isso já traz uma grande reflexão assim pra gente, né? Porque aqui Deus está falando muito forte com a gente nesse primeiro versículo. Vamos à revelação aí, que o Espírito Santo realmente direcione e revele. Então fala-se que nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, fala de todas as suas posses. E aí segue lá para o versículo 6, que Satanás põe em dúvida a integridade de Jó. Então, no mundo sempre vai haver opositores, pessoas buscando onde estar tuas falhas, pessoas buscando, porque todos nós somos bons, sim, é a parte boa de Deus em nós. Quanto mais próximo de Deus a gente está, melhor a gente se torna, melhor a gente vai potencializando as características de Deus em nós. Mas nós também temos as nossas falhas. Então, por isso a importância da gente saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Assim, é uma das atividades que a gente faz aqui, né? Com cada mentorada que vai chegando, cada pessoa. Vamos analisar, porque isso só eu sei, isso está no meu íntimo. E quando eu me autoconheço, eu vou saber do que eu tenho que me apartar. Então fala que Jó, ele era esse homem, que ele se afastava do mal. Imagina que o que é tentador para a Su, de repente não é tentador para mim, eu posso estar próximo. Mas se ela se conhece e sabe que aquele é o calcanhar de Aquiles, vai ter que sair, né? Então cada um Assim, de nós tem. como é importante a gente estar próximo de Deus para a gente saber quem a gente é, né? Porque quanto mais próximo dele a gente tá, mais a gente se conhece, mais a gente sabe que a gente é amada, que a gente tem o poder dentro da gente para a gente fazer o que quiser. A gente sabe a identidade da gente. Porque é como você disse, no nosso dia a dia, as pessoas sempre vão arrumar alguma coisa para apontar sobre nós, vão buscar uma falha ali para apontar para poder como que desmotivar. Desmerecer, né? É, Desmotivar. isso. E assim, quando a gente sabe quem a gente é e o que a gente pode fazer e o que a gente está buscando, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, a gente se mantém com foco, que nem a gente estava falando de Neemias lá, né? Do foco dele, de como era importante ele não escutar a opinião do que os outros estavam falando, né? Ele se manteve firme ali. E a gente não pode ficar escutando o que as pessoas vão falando, porque quanto mais a gente faz, as pessoas, ao invés de se espelharem e pegarem um exemplo e fazerem igual, elas acham que talvez seja difícil ou alguma coisa assim e preferem apontar um erro e ficar criticando do que elogiar ou do que pegar aquilo como exemplo e levar para a vida e fazer coisas boas acontecerem na vida delas também, né? Sim. Então é importante a gente ter o autoconhecimento, né? Saber quem somos e sim, reconhecer em que a gente precisa melhorar. Então aqui, imagina que nós estamos aqui agora trabalhando pela saúde. Eu sei que eu sou muito... É difícil resistir a um doce, ver ali um docinho maravilhoso. Então, para mim, se eu estou nesse propósito de saúde,
eu não vou entrar numa doceria, né? Eu tenho que me apartar Mas desse mal, sempre porque vai eu vou chegar tentar. alguém e falar assim. Sempre vai chegar alguém e falar assim, ai, só um docinho. Não vai estragar a dieta. Sempre tem, Isso, né? Ao invés da pessoa verdade. pegar o exemplo e falar assim, nossa, que legal, a Alice está cuidando da saúde, vou cuidar da minha saúde também, tô precisando. Ela falar, não, vou estragar, vou querer oferecer um docinho, só um docinho. Aí, né, já quer tirar do foco. É sempre assim. Isso. Então, isso é o pecado. Se eu sei que aquele é aquele pecado que é tentador para mim, aparta-te do mal. Igualmente Eva, né, no jardim. Se ela não estivesse ao lado, próximo da árvore, a serpente não teria tentado. Então, é afastar-se do mal, afastar daquele ponto que você sabe que tem aquela fraqueza. Então, independente, a gente deu o exemplo do docinho, mas assim, você tem que saber qual é o seu ponto fraco, né, para se afastar dele. Então, lá no versículo 6 fala: sucedeu certo dia que vieram aos filhos de Elohim para se apresentarem diante do Senhor, e entre eles chegaram também Satanás para se apresentar diante do Senhor. Então, aqui está falando desse conselho, né, que diz, né, sucedeu que vieram os filhos de Elohim, os filhos de Deus, para se apresentar diante do Senhor. Então, o conselho aqui do qual se refere, eu até peguei aqui o significado, é um nome descritivo da divindade ou da transliteração para o aramaico do hebraico Elohim. Então, aqui ele fala que mostra o Senhor em um conselho celestial, dialogando com os seres que informavam das diversas atividades de sua criação. Então, né, Deus, ele tem, né, suas divindades, ele é onipotente e onisciente. Então, fala-se que eles estavam lá no conselho, debatendo, né, sobre a criação, sobre todo o universo que se passa, e diante desse momento chega lá o opositor, tentador. E então o Senhor perguntou a Satanás, versículo 7 do capítulo 1 de Jó, de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, percorri a toda a terra e andei por ele. Então disse o Senhor a Satanás, considerastes já meu servo Jó, que não há como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e apartado do mal? Então imagina que diante desse diálogo, né, as divindades estavam dizendo, né, comentando a respeito disso, olha, o teu servo Jó, certamente eles estavam, né, imagina que quando a gente está ali em uma determinada situação e chega alguém, ele vai entrar naquele mesmo assunto, né, do qual se está comentando. Então imagina que essas divindades, né, os seres do qual estavam falando da criação, estavam falando da reverência, né, que Jó ofertava ali sacrifício pela manhã, pelo dia, pelos seus filhos. Então ele respondeu, versículo 9, respondeu Satanás e disse ao Senhor, acaso teme Jó a Deus sem motivo? Perguntou ele. Então fizeste repousar a tua mão sobre ele, sobre a sua casa, sobre os filhos e tudo que ele possui em todo lugar. Abençoaste a obra de suas mãos e multiplicai suas posses sobre a terra. Mas estende a tua mão e toca tudo aquilo quanto ele tem. Verás, senão blasfemará contra ti tua face. Versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás, eis que eu entrego em tuas mãos tudo que ele tem. Somente não estenda a tua mão contra ele. E saiu Satanás diante da presença do Senhor. Então, aqui a gente vê que Deus deu legalidade, né? Deu permissão. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E aí muitas pessoas vão e comentar, mas é no Velho Testamento, Jesus já veio e houve a nova aliança, né? Mas aí, peguem aí, deixa eu ver, Tiago, capítulo 5, lá no versículo 15. E a gente sabe, né, que Jesus, ele foi tentado. A nova aliança se fez, né, após Jesus morrer ali na cruz, ele diz, está consumado. Porém, a gente sabe que o próprio inimigo, ele chegou diante do próprio Salvador, da nova aliança, e tentou. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, o acusador, ele está sempre ali, né, buscando ver onde é a nossa fraqueza, tentando ali na mente, no corpo, na alma, no espírito, para que a gente caia. Né? Jesus resistiu no corpo, ele foi na mente, ele foi no corpo, no espírito, e Jesus venceu a todas essas tentações, todas essas investidas. Então, a gente vê lá em Tiago, né, capítulo 5, de Jó. E a oração da fé curará o enfermo, e nosso Senhor o restaurará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessais vossas transgressões uns aos outros, e orai pelos pecados dos outros para seres curados, porque grande é o poder da oração que um justo faz. Porque, assim, Jó, um homem justo, temente, e mesmo na tentação, ele
continuava orando e temente a Deus. E é aqui o que a gente tem falado, é o poder da oração. Então o inimigo vem, né, o tentador, e Jó é provado. E o poder da oração é o que resgata e permite que ele retome tudo, né? O versículo 14 diz que chegou um mensageiro a Jó e disse a ele: bois estavam arando e jumentas pastaram junto a ele, quando sobreveio uma quadrilha de ladrões e levaram. Então aqui começa a afronta do inimigo. Ele tentou nas posses. Então os ladrões levaram. Ainda estava falando quando chegou e disse: caiu do céu fogo e queimou as ovelhas e os pastores e consumiu tudo. E no versículo 17, aí continua, é muita provação. Ainda estava falando quando o outro chegou e disse: os gadeus se dividiram em 3 grupos e tomaram os camelos e levaram e mataram fiados à espada. Somente eu escapei para trazer o aviso. E segue a afronta. Ainda falando quando chegou outro e disse: teus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, quando eis que veio o impetuoso, né, lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e adorou, prostrando em terra. Então, diante de todas essas situações, ele prostrou-se diante do Senhor e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem blasfemou contra Deus. Que fé! Ele tirou bens, os bois, os jumentos, os camelos, né? Os filhos, né? Tirou tudo dele, né? Mas assim, a gente vê que apesar de Deus tirar, de Satanás tirar tudo que ele tinha na terra, né? Ele não pôde tirar o que ele sentia por Deus e o que ele vivia com ele, né? O que estava dentro dele. Então, assim, ele continuou adorando a Deus apesar de tudo, né? Dando graças, assim, a tudo que ele viveu, né? Então, assim, ele teve gratidão por todos os bons momentos que ele teve, né? E sabia, assim, que apesar de tudo, nem tudo são flores, né? Nem todos os momentos são bons, que a gente deve adorar a Deus até nas dificuldades, né? Porque se elas estão ali é por algum motivo, né? E a gente tem que tentar tirar alguma lição daquilo, né? E seguir firme. Porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa ruim, a gente sempre, né, questiona Deus, né? Né, nos momentos bons, às vezes a gente, né, as pessoas nos momentos bons que acontecem esquecem de agradecer, né? Não tem aquela gratidão por tudo que estão vivendo. E nos momentos ruins ainda questionam a Deus por tudo que está acontecendo. Então, em qualquer momento, nos bons e nos ruins, a gente deve orar a Deus e estar com Ele o tempo todo, né? Ter Ele dentro da gente, clamar, porque, como a gente já disse várias vezes aqui, se a gente não busca Ele, Ele não, né, não tá não nos com a gente, responde, né? não responde. Não nos responde. Então, E interessante é que a gente lembra aqui do primeiro versículo: homem íntegro e justo. Íntegro, inteiro. O seu coração é inteiro de Deus. Ele é íntegro e justo. Então, assim, esse estudo, ele nos remete muito quando se fala dessa tolerância, dessa paciência de Jó, a gente se questiona muito. Como pode um homem bom receber o mal, né? Então, nos remete muito a isso. Como pode um homem bom receber o mal? Então, todo esse estudo, essa jornada nesse livro, vai nos dar muitas respostas, todas essas respostas, né? Então, aqui já é importante que sejamos inteiros, o nosso coração seja inteiro de Deus, né? Que a gente busque realmente amar a Deus sobre todas as coisas e a sua justiça, porque Ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo. Então, que a gente aprenda isso, né? Ter o coração inteiro voltado a Ele. E aqui Jó nos dá essa grande lição. Aqui ele foi atingido no natural, né? Porque ele perdeu as posses, mas ele foi atingido no emocional. Ele perdeu os filhos. Até enquanto ele estava perdendo, ele perdeu os camelos, perdeu os jumentos, perdeu as posses.
Mas aí imagina quando vem a pancada emocional de dizer a casa desabou e matou ali todos os teus filhos. Então já atingiu a camada emocional. E aí esse homem fica em pó. Mas ele disse, eu nasci nu e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou, é tudo dele. Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo é de Deus. Porque assim, eu imagino, eu perdi um filho ali com 3 meses e foi uma dor tremenda. E para mim não blasfemei contra Deus, mas eu fiquei me perguntando o porquê de Deus e eu só meditava em um louvor. Né? Eu recebi nesse momento, Deus usa os amigos, as pessoas para enviar. E nesse momento mais difícil eu recebi um louvor. Adora a Deus. É adorar no dia do luto, é adorar no dia da alegria, adora a Deus. E eu não sei quantas vezes eu ouvi esse louvor, porque eu ficava ouvindo para não me questionar e não blasfemar contra Deus. Porque nós, na nossa tendência humana, a gente vê, eu não merecia, porque é isso. Então, após 4 anos, assim, o Espírito Santo de Deus veio me revelando e eu entendi que ali era a mão de Deus, o amor de Deus, Deus querendo me ensinar o amor, porque em uma oração eu havia feito um pedido a ele. Então, ele vai me ensinar que ser mãe é sim amar, ter o cuidado, ser mãe é sim sentir a dor da perda de um filho, como Maria. Qual o exemplo da maior mulher da Bíblia? Que a gente vê a história de Esther é muito linda, é profunda, mas Maria, que mãe. E olha a dor que ela teve que passar. Ela amou esse filho, ela cuidou, mas ao ponto de ver ele naquele estado, para ter que dar por sua própria vida e passar por aquele sofrimento, levando de toda a humanidade. Então, para ser mãe é amor, é dor, sabe? Então ali eu fui e disse, nossa Deus, o Senhor está me capacitando para entender o que é a dor de uma perda. Então, em todos os momentos, a gente nunca pode questionar a Deus. Ele é tão grande, infinitamente grande, que a gente muitas vezes tem que silenciar, porque a gente não consegue explicar, é entender, é viver, porque tudo faz parte do propósito dele, nos ensinando, tudo é permissão dele. É para o nosso bem. Ele converte até o mal, ele converte em bem. Quando eu creio nessa palavra, né? Então, até o mal se converte em bem dos que amam a Deus. Tem essa condicional, né? O mal coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo é aprendizado. E a gente aprende aqui que o justo, ele aprende na provação. E Jó é esse homem que aprende na provação. Que nós tenhamos esse entendimento de aprender, de crescer na nossa provação. Não é Então, fácil, né? Porque muitas vezes a gente sempre tende a questionar, né? A gente fica perguntando ali, mas por quê? E, né? A gente sempre quer que tudo esteja mil maravilhas sempre, né? Mas assim, não é bem assim. E depois também que a gente passa pelas provações, a gente vê muitas vezes que aquilo foi necessário para o nosso crescimento, né? A gente vê o quanto aquilo fez com que a gente se tornasse uma pessoa melhor, muitas vezes, né? Então, na hora que a gente está passando por tudo aquilo, não é fácil realmente, né? Realmente a gente tem que se espelhar e pensar na paciência de Jó nesse estudo que a gente está fazendo, porque realmente a gente precisa ter muita paciência, né? Para poder esperar, né? Porque o nosso tempo é assim, né? A gente acha que as coisas são aceleradas e a gente tem que esperar no tempo de Deus, tem que esperar no momento certo, né? E tem que ter muita paciência para poder passar por tudo, né? Com muita paciência, dando sempre. glória. Dando glória, né? Jó que ele dava glória a Deus. E ele disse... E em tudo isso, Jó não pecou nem blasfemou contra Deus. Então, ele estava dando glória, né? Então, assim, a pergunta, o que a gente deve fazer quando está passando pelo vale da sombra da morte? Confiar em Deus, aquele que pode nos ajudar. E, como disse aqui, o justo, ele toma o aprendizado nesse vale, né? Porque imagina o que é uma pessoa sair desse vale. Já imagina a fotografia final. Eu já passei por muitos vales aqui do deserto, já relatei aqui alguns. Cada um de nós tem uma história de ter ali passado no deserto. E quando a gente sai desse vale, a gente não sai caminhando, não. A gente sai voando, né? Por quê? Sai fortalecido. E Isaías fala, né? O profeta Isaías. Deus nos dá asas de águia. Então a gente sai voando muito mais forte quando tem essa percepção de tomar aprendizado. Tem até uma música, né, que fala que eu procurei em muitos lugares, em muitas coisas, em muitas pessoas, né? E a gente pode procurar em muitas coisas,
para se preencher esse vazio nesse momento, né, de dor, de vale que a gente esteja. Só que só o Espírito Santo pode preencher a gente, pode restaurar a nossa alma, né? Eu já tive momentos assim também, eu estava no meu devocional hoje de manhã, eu estava lembrando do momento, assim, que eu passei de dificuldade, assim, sabe quando você tem muitos questionamentos, assim, e não sabe por onde seguir, o que fazer? E eu lembro que eu ficava muito tempo sozinha, assim, sabe? Questionando, pensando. E daí eu fiquei pensando assim, se eu tivesse esse conhecimento e essa intimidade com Deus que eu tenho nesse momento, eu não teria passado por tudo que eu passei, porque naquele momento eu estava buscando alguma coisa que pudesse me abrir a visão, que pudesse me preencher, que pudesse fazer com que eu saísse dali, sabe? De poder tirar tudo aquilo aquele sentimento que eu estava, né, naquele momento. Mas não adianta a gente procurar em lugar nenhum. Se a gente não for buscar em Deus e se a gente não tiver o Espírito Santo dentro da gente para preencher a gente, nada vai preencher. É só Ele que pode transformar realmente a gente. Por inteiro, né? Na nossa alma, no nosso espírito, em tudo, né? É verdade. E olha que esse vale, ele é necessário. A gente aprende que cada uma de nós, quando a gente chega ali em Gênesis, no princípio, quando a gente chega a Deus, que Gênesis é o princípio. Então, o que é o princípio? É quando eu chego a Deus para ser uma nova criatura. Igualmente, Jesus também nos ensina isso. Ele chegou ali no batismo, ele cumpriu a justiça de Deus, e o Espírito Santo conduziu para onde? Para o deserto. Então, todos nós, quem ainda não passou, vai passar. Porque quando a gente encontra Jesus, o Espírito Santo nos conduz ao deserto. Ele nos conduz a um vale. Por quê? Todas as vezes que eu penso nisso, eu penso que é a gente que determina o nosso tempo de deserto também. Porque quando a gente vê Sim, Moisés lá, né, passando pelo deserto, que era sim, 40 dias e ficaram 40 importante. anos lá, né? Porque assim, quanto mais a gente reclama do momento que a gente tá, quanto mais a gente coloca os olhos nos problemas, quanto mais a gente murmura ali, mais tempo a gente vai ficar ali, né? Então é importante a gente ter um olhar de lição, de tirar a lição daquilo, de saber que Deus está com a gente, para a gente passar por aquilo, né? E seguir para Com a próxima sabedoria. fase. Tirar Isso é sabedoria. importante que você falou. Isso é importante. O pior dos hábitos é a murmuração. O povo lá do Egito, eles ficaram no êxito, não foi por conta, né, de idolatria, não. Não foi porque eles idolatraram. Até isso Deus perdoou, mas foi o pior dos hábitos, a murmuração. Então, é isso que é importante. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, ele passou o quê? 40 dias jejuando e oração. Então aqui a gente aprende, porque quando a gente encontra Jesus, ele vai nos conduzir, sim. A gente batiza, eis um novo ser. Então, quando se faz um novo ser, a gente precisa de um momento de reflexão, esse momento de solitude do qual Su falou. Não de solidão, de sozinha, mas com Deus. Então ali, Jesus foi conduzido ao deserto, ao êxodo. Ele foi conduzido ao êxodo para ficar sozinho, em reflexão, mas com o Espírito Santo, né? Não sozinho, porque fala que o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto. Então, quando a gente vai encontrar Deus e ele nos dá uma nova identidade, ele vai nos conduzir ao deserto. Para a gente refletir, para a gente avaliar, está só você e ele. Ali, naquele momento, é só você e Deus para resolver as nossas questões, as nossas aflições internas. Porque aqui a gente vê que Jó, os problemas de Jó foram externos. Ele perdeu posse, perdeu coisas, mas foi interno. Ele perdeu os filhos, algo que é dele. Os filhos são parte de nós, o nosso coração. E ele ainda mais foi atingido no corpo, a saúde. Então, é conflitos externos e internos. É aquela guerra universal da qual a gente fala, né? Que são os conflitos naturais, de corpo, de perder algo natural, mas é muito além, é espiritual. Porque quem foi o que o acusou? A força, né? Que Deus fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais. Então aqui ele viveu essa guerra natural, de perda natural, por conta de uma manifestação espiritual. Então quando a gente vai ao deserto, que a gente esteja em jejum e oração e dando glórias a Deus, porque aí a gente já declara a vitória. E aí a questão onde Sul falou, o tempo de deserto é através das nossas ações que determina. Se eu estiver em oração, se eu confiar no Senhor,
o tempo de deserto, ele vai passar. Eu vou sair de lá. Agora, eu não chegar no deserto e ficar parado ou murmurando, eu posso nem sair desse deserto, porque o deserto é perigoso. Tem serpentes, tem escorpiões, tem víboras. Então, se você ficar parado lá, essas víboras vão te envenenar e vão te matar e a gente não sai. Mas se você está em movimento, se você está crendo, acelera. Por que a gente vai ficar em um lugar que não é bom? O vale da sombra da morte. Então, não temerás quando estiver no vale da sombra da morte. Se coloque em movimento para sair o quanto antes de lá. Então, eu me recordo que um dos vales... E olha que interessante, eu fui batizada por Espírito Santo com os 17 anos e eu estava... E realmente fui conduzida ao deserto. Depois desses 17, eu tive 2 desertos. No primeiro, parece que eu não aprendi. O primeiro deserto foi de ansiedade, porque eu estava com 17 e queria... Né, com 18 eu já teria ali, pela aflição de ser órfão ali de pais vivos e aquela situação de morar com uma tia, então eu já estava com 18 anos e queria sair, porque eu já ia ficar maior de idade e aí o que eu ia fazer da vida? Então me bateu um deserto de ansiedade, eu fui a um alto grau de ansiedade. E agora o que vai ser da minha vida? E aí Deus veio com a providência, eu confiando nele, consegui o meu primeiro emprego ali aos 17, confiando no Senhor, né? Então eu fui batizada pelo Espírito Santo e um dia, no dia seguinte, aquela pessoa usada pelo Espírito Santo me ligou e me deu a oportunidade. E aí foi. Passando tudo isso, eu fui conduzida ao outro vale de depressão, né? Então, mas tem que ser rápido para você sair. Eu buscava ajuda, né? Minha mãe, minha família ali, aí foram demais, meus pais vieram. Mas a gente tem que sair rápido. E eu, por mim mesmo, pela confiança em Deus, eu dava um basta. Não vou tomar essa medicação, eu vou confiar em Deus e ir no movimento, né? Mudar de cidade, mudar de ambiente, né? Onde as pessoas não iam julgar e acusar para sair desse vale. Tá. Então a gente precisa ter isso, né? Diante desses conflitos naturais, confiar no Senhor. Confiar constantemente no Senhor. E aí sua esposa, né, fala que versículo 6 do capítulo 2, né, de Jó, quando ele fala da saúde. Então disse o Senhor a Satanás, eis que eu entrego em tuas mãos, somente preserva a vida dele. E ele saiu, né, e aí causou um problema de saúde. E então sua esposa disse a ele, mesmo agora te afirma a tua integridade, blasfema de teu Deus e morre. Então aqui ela diz assim, diante de tudo isso, você ainda mantém essa integridade? Aqui ela duvidou dessa postura dele de ser um íntegro, né? Porque há pessoas que dizem, né, nesse caso ela estava acreditando naquele princípio exato e concreto, plantou, colheu. Então a gente sabe que a imensidão, que Deus é tão grande, infinitamente grande, que muitas das coisas a gente não compreende. Ele estabeleceu sim o princípio de plantio e colheita, mas ele é soberano sobre todas as coisas. Aqui a gente vê que foi uma legalidade, né, do qual ele permitiu. Então, não é absoluto. A gente sabe que nada é absolutamente determinado, né? E Deus na sua imensidão, sim, ele determina, plantou, colheu, mas aqui foi uma outra, né? No outro contexto, eles estavam no conselho e o acusador, e ele deu a legalidade para ele mexer. E aí a esposa diz, ainda assim tu quer manter a todo custo essa tua integridade, esse amor inteiro a Deus, nega ele e morre. Para que tu vai insistir? Então, muito cuidado, a gente tem que estar muito atento com quem a gente ouve e daquela pessoa que a gente mais ama, que a gente quer apoio, ela pode nos dizer algo para nos desanimar. Aqui ele ouviu da esposa isso. Tu ainda vai... Aqui eu certamente não sei, assim, é um capítulo, um versículo muito intenso, onde ela diz, mesmo agora tu ainda quer manter a tua integridade? Pode parecer que ela duvidava que ele era esse homem íntegro mesmo, realmente de inteira, né, de conduta íntegra. E também há muitos outros significados, mas, enfim, a gente tem que realmente meditar muito para que o Espírito Santo revele, para que a gente tire as nossas conclusões. E eu sei que em todo o tempo ele não insultou a Deus e não blasfemou, e lutou sim pela sua vida, né? O que a gente tem que fazer quando estiver no vale é lutar sim pela vida, pelo que Deus nos deu, pelo propósito que ele quer nos ensinar. Bom dia, príncipe. Tudo bem, Felipe? Saudade. Meu amor. Acordou agora. Então, ele respondeu à sua esposa, falas como se expressa uma das insensatas.
De Deus recebemos os bens, não receberíamos deles os males? Em tudo isso, Jó não pecou nem blasfemou contra Deus com seus lábios. Então, que grande lição, né? Se a gente recebe o bem, por que a gente não vai suportar ali o mal? Né? Uma afronta do opositor, porque Deus a gente sabe, Ele não quer o nosso mal. A vontade dele para nós é sempre boa, perfeita e agradável. É Então, assim, que nem a gente vê, né, a mulher dele ali, né, quando ela, né, questionou ali, né, eu fiquei me colocando no lugar, assim, né, porque muitas vezes a gente vê, ela era mãe de 10 filhos, né, eles tinham perdido tudo, o marido estava quase à beira da morte, né, então, assim, quando a gente olha a situação, a gente não consegue, a gente fica aflito, né? Então, assim, de repente, no momento de aflição, o que ela falou ali era vendo toda aquela situação, né? E a gente, muitas vezes, quando a gente olha as circunstâncias da situação, de repente a gente fica aflito realmente. Mas quando a gente confia em Deus e quando a gente sabe que pode existir muito mais do que a gente consegue enxergar, aí a gente é a fé, né? A fé é aquilo, como que é a fé? é É a aquilo certeza do que não se vê. que a gente não pode ver. Né? Então, assim, é realmente isso, a gente não olhar para a situação e confiar em Deus, porque Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida. É verdade. E diante da magnificência, da grandeza de Deus, os assuntos do quais a Bíblia não declara, é melhor que a gente não busque realmente, né, falar algo que não deve, ou que seja precipitado, né? Porque aqui realmente, quando a gente coloca diante de uma mãe, imagina a gente nesse momento de dor, vai falar ali e ele diz, mulher, assim tu tá com insensatez. Tira esse pensamento, como que a gente recebeu algo bom de Deus e por que a gente não pode passar aqui nessa provação? Então, Jó mostra isso, né? Que mesmo diante das situações, do que as pessoas vêm nos lançar, a gente não pode jamais desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É manter com o alvo. Isso é uma grande lição, né? Então, que a gente não se permita que pensamentos ou colocações insanas venham de pessoas para nos atingir. Que a gente se mantenha com o coração inteiro para Deus, para o bom, para o ruim, né? Para o acusador, né? Porque aqui a gente viu que foi uma legalidade do acusador diante do tribunal real, né? E então a gente vê aqui os três amigos de Jó, porque fala assim, aqui eles falam de 4 homens, né? E olha aqui, fala-se de Elifaz, Bildade, Jofar, né? Ainda tem deixa eu ver, Elifaz, ainda tem o Eliú, né? Tem o Eliú que vai falar lá no capítulo 4. Então, aqui fala primeiro dos 3 amigos, aí lá por último vai falar de Eliú, porque assim, desses aqui vai ser considerado não amigo, né? Porque assim, em momentos difíceis, imagina o que a gente quer. A pessoa que chega para nos dar uma orientação, porque Jó, ele até fala aqui no versículo, lá no capítulo 4 tem um dos amigos que diz assim, eis que amodestasse a muitos, tu fortalecias nas mãos dos débeis. Quer dizer, você é aquele conselheiro, aquele homem tão íntegro que ensinava os outros. E aí ele diz, porque agora que te sobreveio, te enfadastes e alcançou-te e desmaiastes. Então, assim, passou por provação, já ensinou a muitos, então agora, como que vai superar isso? Até nisso, né, vem um amigo ali para lhe dar aquela afronta, né? Isso ele faz com ele. E ele faz aqui, ele é considerado, ele é aquele amigo que é sincero ou é um amigo mau caráter? Porque tem pessoas que diante de uma sinceridade, diante de pessoas dizem, desculpa, eu sou sincero. E aí vem com aquela grosseria e termina que magoa. Poderia nem ter ido visitar, poderia nem ter se mostrado naquele momento. Porque é de tamanha grosseria, aí vem com desculpa, porque eu sou muito sincero. Então, termina que esse é um amigo que precisaria, ele poderia ter ficado no oculto, né? Não poderia ter... E aí vem a grande questão, foi sincero ou foi ali um mau caráter? Porque diante de uma situação de perda, de luto, por que a pessoa vem com tamanha grosseria, né?
Então a gente vê que a sinceridade com falta de amor não passa de um mau caráter, né? Porque realmente tem que haver um amor, né? Diante de uma situação dessa, no mínimo que se espera é muito amor, né? Muita compaixão. Compaixão, no mínimo. E aí, não, ele veio com toda aquela sua grosseria desabar ali tudo. Então, aqui mostra, né, como realmente são. E na nossa vida a gente tem amigos. Deus coloca pessoas ímpares, pessoas pares na nossa vida, né? E, infelizmente, quando a gente está em momento difícil, vai haver aqueles que chegam, dão uma palavra de apoio, vai haver aqueles que chegam e vão te derrubar ainda mais. Então, que a gente tenha, assim, esse discernimento, né? Porque é nas horas de maior provação que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Sim. Então, é isso que a gente aprende aqui com ele faz. E a verdade sem amor é crueldade. Muita crueldade. Então, a gente vê aqui no capítulo 3 que Jó, ele se lamenta por haver nascido. E aqui sim a verdadeira sinceridade que alegrou o coração de Deus. Porque Jó, diante de toda aquela situação, ele não acusou a Deus. Ele tomou a responsabilidade assim, 100% para si. Né? Mesmo porque assim, a imensidão de Deus, ela não cabe a nós totalmente conhecer e nem questionar. Por mais que a gente passe o dia inteiro, a gente não consegue, porque é muito grande. E diante de toda essa grandeza do que a gente não consegue acessar, cabe a gente silenciar e tomar de aprendizado. Porque a gente vê que grandes teólogos buscam, estudam, minucia, fala, e às vezes até o que não deve, buscando esse entendimento. Mas a soberania de Deus é tão grande que a gente não tem revelação de tudo. Então, diante dessa imensidão, diante do que a gente não consegue acessar no entendimento, a gente silencia. A gente silencia porque é muito grande, a gente nunca vai conseguir, é muito grande. Ele é o criador de todas as coisas. E o criador, ele sempre vai ser maior do que toda criatura. Deus é maior do que toda a criação, de que todo o universo, ele é maior, por isso que ele já venceu, por isso que ele tem a vitória, ele tem o controle de tudo, porque ele é o criador. Então, aqui ele se lamenta de haver nascido. E ele diz, no versículo 11 do capítulo 3, por que não morri desde o útero? Ele faz 7 perguntas, né? 7 questionamentos. E o 7 na Bíblia significa essa plenitude. Então, ele faz todos os questionamentos possíveis para entender. Então, diante do deserto, diante da situação, Deus quer a nossa sinceridade. Ele quer que a gente se questione, que a gente nos autoavalie. Porque quando eu faço uma pergunta, eu busco uma resposta. Então, aqui Jó buscou 7. Ele buscou no todo. É a importância do autoconhecimento. Ele buscou se conhecer de todo o coração, de tudo que ele podia. Na sua plenitude total, ele avaliou a sua vida em todos os pilares da vida. E ele começou desde o nascimento. Por que não morri desde o útero? Por que saí do ventre, mas fui tirado? Então, começa lá no versículo 11 do capítulo 3. Por que fui criado sobre os joelhos? Para que mamei nos seios da minha mãe? Pois talvez agora eu estaria quieto, dormiria e teria repouso. Então ele diz, né, que eu teria morrido. E tem uma passagem que Jó diz que é mais feliz uma criança, né, que morreu no ventre da mãe do que ter vindo para as aflições do mundo. Né? Ele diz, porque eu queria ter dormido e estar de repouso, estar em paz dessas aflições, né? Então, ele chega a essa conclusão. Porque o Jesus nos diz, o próprio Jesus, no mundo tereis aflições. Então, tem de bom ânimo. Então, Jó chega a essa conclusão. A criança que não nasce, que não mama no seio, ela tem muito mais plenitude, mais paz do que quem está no próprio mundo. Então, o Jó, ele foi em todo, ele refletiu. E ele segue com as perguntas. Junto com os reis e governantes na terra, os quais reconstruíram ruínas para si, ou junto os príncipes que tinham ouro e enchiam suas casas de prata, ou semelhantes a abortos ocultos que nunca vieram à existência, ou como fetos que nunca viram a luz, porque ali cessaram de se encher, se enraivecer os ímpios, ali repousaram os que estão cansados de sua vida. Descansam juntos os prisioneiros e não se escuta a voz do capataz. O pequeno e o grande estão ali, e o escravo está livre de seu amo. Porque se dar a luz aos angustiados e a vida aos de alma amargurada. E aí ele fala que esperam a morte e não chegam embora à procura como tesouro. Que regozijam ao serem recolhidos e saltam de alegria quando encontram o sepulcro. E aí ele segue com as perguntas no versículo 23. Ao homem cujo caminho se arruína e Deus está contra ele sem motivo. Então ele se perguntou isso, porque ao princípio, né, que Deus determinou, o princípio plantio e colheu. E aí ele fica se questionando, mas Deus, onde foi que eu fiz esse plantio?
por que que eu estou fazendo essa colheita? E aí ele pergunta, estar contra mim algo sem motivo? Então, essa é a grandeza de Deus. Deus disciplina. Nós vamos colher o que plantamos? Sim, é determinado por Deus, mas Deus é imenso. Ele também coloca situações só para nos provar, para nos dar um crescimento. Nós somos colocados em um vale para que a gente tenha aprendizado. Muitas das vezes nós estamos em situação porque Deus quer nos ensinar algo. No maior dor é de onde a gente aprende uma lição. Mas eu plantei isso. Deus é tão grande, é imensamente grande, que pode ele colocar nas situações sem que a gente tenha plantado. A gente pode ter uma colheita de uma situação da qual não plantou. E aí ele fica, pode ter havido esse motivo, e ele faz, é um desses amigos que ele acredita fielmente, que ele está passando pela provação por conta de um pecado. E ele diz, qual é o teu pecado? Por que tu não confessa? Tem algum pecado oculto? Porque as leis lá no Levítico a gente, né, aprende que tem que orar por pecado oculto. Então, mas a imensidão de Deus é muito grande. Então não é exatamente só isso. Deus também coloca situações da qual a gente para aprender. E aí ele continua nos questionamentos, né? Porque antes do meu pão subiu o meu suspiro e os meus gemidos fluem como águas. Quer dizer, muitos choros, né? Porque o temor que eu pressentia me sobreveio e o que eu receava me alcançou. Olha aqui uma revelação. Esse é um dos versículos que assim, me marca, assim, sabe? Porque é que nem, né? É que nem você diz, do princípio do plantio e da colheita, né? E muitas vezes tudo que a gente planta no nosso pensamento é o que a gente colhe, né? Então, tudo que a gente tem medo, e é uma constância, porque assim, não é um pensamento de medo. Muitas vezes o que a gente mais mais o que a gente teme, a gente fica com aquele pensamento constantemente. Eu tenho tanto medo disso, e daí todos os dias eu penso naquilo. E daí, de uma forma ou de outra, a gente acaba atraindo, de tanto medo que a gente tem, a gente acaba atraindo aquilo. A gente vai plantando aquela sementinha todos os dias e a gente colhe, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente planta nos nossos pensamentos, porque aquilo vem, né? Aquilo chega. Então, que seja pensamentos bons, porque se for pensamentos ruins, de medo, né? A gente vai atrair também. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes está escrito até uma frase aqui, ó. Nós mesmos causamos o sofrimento. Muitas vezes a gente atrai o que a gente não quer por ficar o tempo todo pensando naquilo e atraindo aquilo, né? Então, que a gente possa só pensar coisas boas para atrair coisas boas. Quando vier o pensamento ruim ou o medo, né? Pensa que Sim. Deus é o amor, que ele não lança fora todo medo, né? Então, a gente tem que ter isso e buscar cuidar dos nossos pensamentos, porque a gente tende sempre a pensar em coisas ruins do que ficar pensando em coisas boas, né? Então, conscientemente, intencionalmente, a gente precisa mudar esses pensamentos que a gente tem constantemente, né? Sim, e é importante a gente ter essa consciência, né? Ele fala, porque o temor que eu pressentia me sobreveio, o que eu receava me alcançou. Então, o que Jó receava? Os filhos, a vida dos filhos, ele orava constantemente, oferecia sacrifício pela vida dos filhos, pelo pecado dos filhos, ele oferecia sacrifício para preservar suas posses de saúde. Então, o que ele mais temia? Saúde, os filhos e as posses. Então, aqui foi onde o inimigo realmente o acusou diante do Senhor. Tira tudo que é dele para o Senhor ver que ele vai, né? Se ele ainda vai continuar te adorando. Então, assim, ele oferecia sacrifício a Deus por conta dessas três coisas. E foi o que ele perdeu. As posses, ele perdeu os filhos e a saúde, né? Ele estava ali com esse desafio. Então, é muito sobrenatural. E ali o seu casamento, por que ele não temeu a perder o casamento? O casamento continuou íntegro. Mesmo a esposa ali acusando, mesmo ali ela dizendo para ele negar o Deus e morrer, né? Ela diz, agora não tem mais nada, acabou tudo. Por que tu não morre logo? Nega aí, morre logo, porque já acabou tudo. Então a gente tem que ver por esse lado. As coisas não são mais importantes na nossa vida. Então, qual o nosso bem maior? É amar a Deus sobre todas as coisas. A de tudo que a gente deve guardar é o coração e a presença de Deus. Então, Jó, que ele teve seu coração guardado.
ele teve o seu coração guardado, ele teve ali, mesmo ali a vida definhando, com a saúde debilitada, ele ainda tinha uma vida. Mas ele tomou isso 100% para si e disse, por que, Deus, eu nasci? Ele lamentou a si próprio, mas não negou a Deus. Mas não reclamou, não blasfemou a Deus. E isso agradou o coração de Deus pela sinceridade dele. Então, assim, Deus quer que a gente chegue para ele mesmo e diga, e se questione. Mas por que, Deus? Eu já falei aqui para vocês que eu realmente tive esse momento com Deus de blasfemar, assim, dizer, mas por que, Deus, que eu nasci, eu não aguento mais esse sofrimento, me leva, eu quero sair desse mundo. Então, foi a minha sinceridade de coração. Eu não. É muito a gente ter isso. Não adianta a gente querer buscar contra Deus. Mas aí a gente entra para si e diz: eu não aguento mais esse sofrimento, Senhor. Por que eu nasci? Por que me leva? Por que eu estou órfã de pai e mãe vivos? Porque a gente não perde. Eu não plantei isso. Mas Deus ensinou muito isso, forte, o amor. E que mesmo que todos, pai e mãe, que qualquer pessoa, amizade, qualquer pessoa no mundo me abandone, ele está sempre comigo, se eu quiser a presença dele. Quando eu clamo, eu tenho a presença dele. Em todo momento da minha vida, embora eu não tivesse, Deus estava comigo, ele colocava pessoas, situações. Então aqui a gente vê a grande importância de amigo, e aqui eu reverencio e honro cada amigo. Eu já morei em casa de amigas por 15 dias, por 20 dias, por um mês, porque Deus coloca as pessoas. Então isso é importante. Eu já morei em inúmeras cidades aqui da redondeza da situação, e sempre Deus colocava pessoas, famílias assim, tem famílias que eu passo, vou visitar até hoje, e Deus coloca, e é tão lindo que até o sobrenome das pessoas são assim iguais, sabe? E eu fico, nossa, como Deus é lindo. Eu tenho uma família na cidade aqui próxima de Água Branca, nossa, a família inteira me recebe como se fosse filha mesmo. Então Deus coloca as pessoas, ele está sempre presente, né? Então quando eu chegava lá diante da casa dela, que eu precisava ou ter que ficar trabalhando naquela cidade por um período numa loja, freelance, né? Eu ficava ali hospedada, ela chegava e deixava a filhinha dela de 7 anos, que inclusive tem o mesmo sobrenome que eu, né? A Jaciara Rocha Oliveira. Então, hoje ela já casou, mas naquela época nós ficávamos, ela confiava ali a filhinha dela de 7 anos comigo, abria a porta, a gente ia fazer o almoço. Deus direciona as pessoas assim lindamente. Então, sabe, são amizades que Deus coloca na sua vida, que são família mesmo. Então, vez ou outra eu vou lá, e sempre visito, porque o pai dela, a mãe dela me acolhem de uma forma muito linda. E a importância dos amigos aqui. E aí, ó, esse capítulo 2 aqui de 3, onde fala dos amigos, é muito importante. Quando levantaram seus olhos de longe e não conheceram, levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou seu manto e espalharam pó em direção ao céu sobre suas cabeças. Então, aqui os amigos de Jó, né, cada um com sua essência, porque os amigos, cada um tem uma essência, né? Um a gente vai que é muito direto, é assim, chega a ser cruel com aquela verdade, com aquela opinião dele. Outro vem de um jeito mais amável, o outro simplesmente só silencia. E todos são importantes, na sua essência cada um é importante. E eles falam aqui, ó, que no versículo 3, depois se assentaram com ele no solo, durante 7 dias e 7 noites, sem pronunciar palavra alguma, pois viram que sua aflição era muito grande. Então, é uma plenitude. O 7 significa isso. Eles chegaram no todo e foram avaliar a situação, ficaram só em silêncio. Amigo, eu tô aqui. Porque nessas horas difíceis a gente precisa só saber. Então, eles juntam naqueles 7 dias e 7 noites, quer dizer, no todo. Eles vão avaliar o todo. Como que Jó, um homem bom, está passando por tamanha provação? Então, eles ficaram todos em silêncio 7 dias, 7 noites. Rasgaram ali, ficaram em luto, em oração. E aí, passados esse luto, começaram o questionamento e eles começam a se revelar. Ele foi esse que disse direto, né? Sem amor, sem dó e sem piedade, tu tá colhendo porque tu plantou. Então, alguma coisa oculta tem aí. Qual é o pecado que tu tem? Confessa, onde foi que tu falhou? E aí, Jó fica se questionando, mas o que eu fiz, Deus? E como é? Por quê? Então, tem aquele outro amigo, né, que vai aqui, e Jó responde a ele, faz, né? E aí a gente vai ver aqui em todo esse estudo como ele responde a cada um. E tem Eliú, que é aquele que é mais amoroso, silenciado, que deixa todos falar e só depois ele dá a opinião dele. Então todos eles foram falando. E Eliú, ele afirma que ele chega à conclusão: nós não temos a resposta. Todos falaram, e Eliú diz: nós não temos a resposta diante da soberania de Deus. Então cabe a nós simplesmente aprender com o sofrimento. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso. Então, eu me recordo, e assemelha muito como é importante a amizade de cada pessoa. Eu me recordo de um momento
ali a gente sempre, né, ali no período de escola, tem muitos amigos e cada um é de um jeito. Em escola a gente passa por muitas situações. Em um momento eu defendi onde estava todo mundo ali ouvindo uma acusação, uma agressão de fato de um professor diante de uma colega que estava grávida. Todo mundo caladinho e eu diante daquela situação e o professor acusando ela, por que tu tá grávida? E tal, que tu não vai ter profissão, por que tu não vai estudar? Então todo mundo muito caladinho. Eu diante daquela afronta, eu me levantei e disse, quem é você para dizer isso diante dela e humilhar diante de toda a escola, né? Diante de toda a sala. Então ali eu me levantei e disse isso e ele me botou para fora. E ela foi a primeira a levantar, que estava grávida, porque até então não tinha um pai e tal. E ela levantou e foi comigo para a diretoria e toda a turma foi saindo. Ficou uns 2 ou 3 que não levantaram, mas a turma inteira saiu. Então, em escola tem muitas essas situações. E nós, como amigos, alguém tem que se manifestar contra a injustiça. Se todos tivessem ficado calados, ela teria traumatizado, ficado com uma grande angústia. Então, foi aquele confronto e tal. E também, em um período na escola, chegou uma menina. Então, eu entrei em uma briga que não era minha, só pelo fato do meu nome, né? Eu tenho uma prima que tem Laís por parte de mãe e tem uma outra prima que é Laís por parte de pai. E falou algo referente a Laís e ela tomou como se fosse eu. E ela chegou na sala e disse, eu vou te esperar lá fora que a gente vai brigar e vai não sei o que e tal. Eu disse, menina, eu não sei. Eu sinceramente nem sabia quem era a menina. E depois que a situação foi se esclarecer que era referente a outra Laís, não a eu, Laís. E eu entrei numa briga que foi pelo meu nome, mas eu também não fugi. E aí, quando eu saí da sala, a menina estava lá fora para me pegar, né, na briga. E eu digo, eu não fujo da raia não, filho. Saí, e ali estavam ali minhas amigas, em volta, e disse, bora. Já que ela vai te pegar, bora, nada a ver. Eu digo, minha gente, eu não sei nem quem é essa menina, mas já que é, eu não vou fugir, não. Saí, fui embora. Quando eu tô saindo, a menina chega e me avança. E aí minhas amigas entraram. E aí foi aquele alvoroço, imagina a escola toda, gente. Você entrar numa briga que não é sua, mas tem que enfrentar. Eu enfrento, eu digo, eu não pago, não entro em briga, mas já que foi um alvoroço, a escola inteira. Imagina o que é isso, uma briga, eu já passei por isso. E acredite que a briga não era minha. Então eu entrei. E aí tem amigas que entram com você, né? Essa que entraram ali, muitas amigas comigo, e foi aquele alvoroço, se pega, não pega. E tinha uma amiga que eu olhei na hora da briga, ela tava só em cima do muro assistindo. Você imagina o que é isso? Todas as outras minhas amigas estavam, e nesse dia foi um bafafá, o uniforme da menina rasgou. E eu sei que eu peguei e subi nela, e o meio-fio, a cabeça assim ficou no meio-fio, e a outra pegou. Eu sei que a minha amiga saiu com o dedo cortado e sangrando por conta na hora que puxou o cabelo da outra. E a outra só em cima do muro rindo, sabe? Assim, de boa, silenciada. E ela é muito plena, é aquela amiga. Eu digo, mas como? Eu também não disse nada. E aí a gente saiu, os professores chegaram, o diretor terminaram que fugiram. Minha mãe já estava chegando. Menino, o que foi isso? E aí tudo bem, foi explicar. Eu digo, não sei. Entrei numa briga que não é minha, levaram para a diretoria e vamos explicar, e vai e vem. Eu digo, eu não sei nem quem é essa menina. Aí foi, ela disse, que tua prima falou isso de ti. Eu digo, mas não sei nem quem é você. Aí foi que descobriram, era a outra Laís. Aí ela, me perdoa, não sei o que. Eu digo, minha filha, eu não fujo. Então, o que a gente tira de conclusão? Que os amigos, eles estão independentes de saber se você fez ou não fez, se você é culpado ou não é culpado, eles estão com você. Isso é que a gente espera de amizade. Eles dizem, você tá nesse conflito, eu tô contigo. O pessoal se rachando de rir, né? Mas aqui Jó estava numa situação que ele disse, meu Deus, e agora? O que fazer? Então, minhas amigas não questionaram, mas eu tive aqui a Eliú, né? Uma amiga íntegra. E até hoje ela é muito minha amiga. E eu lhe digo que no momento mais difícil da minha vida, ela estava e as demais não estavam. Então, tem amigos que vão estar para você ali, pro bafafá, pro lá, chubum. E assim, foi importante demais, demais, porque simplesmente elas estavam comigo, para o que der e vier. Se eu estou errada ou se eu estou certa, estavam comigo. E a outra cautelada ficou observando. Então, quando eu perdi minha bisa, as demais foram, né, que eu estava morando com a bisa, foram lá, me visitaram, passaram aquele momento, me deram apoio, me consolaram, no momento de dor e de luto. Mas quem foi que ficou comigo a noite inteira? Essa que estava em cima do muro. Então, todos são importantes. E até hoje ela é minha amiga, ela é muito íntegra, ela é muito serena, ela é muito assim... Ela diz, não, dá confusão aí de entrar nessa briga, eu não vou não, mas pode contar também comigo. E no momento de dor, no momento de luto, ela só estava do meu lado.
consolando a noite inteira. Muitas das vezes é isso que a gente precisa. Ela não ficava dizendo uma palavra, mas o fato daquela presença na noite inteira, eu digo, nossa, como essa minha amiga me ama. Como eu sou importante para ela, como eu sou amada por ela. Então, do jeito dela, ela vai demonstrar também seu amor. Então, todos são importantes. Porque quando eu, diante daquela briga, da confusão, que eu olhei e vi ela em cima do muro, então eu não questionei, amiga, por que tu não entrou ali na briga? Por que tu ficou em cima do muro? Mas ela teve um momento dela de mostrar, sim, que ela tá comigo. Foi a única que ficou a noite inteira no velório comigo. A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a primeira coisa a fazer é julgar, né? E daí, de repente, né, que nem nesse momento, a gente fica questionando, né? Mas por que não fez? Por que não sei o quê, né? E a gente sempre tende a ficar questionando o agir das pessoas, né? Ao invés de, é que nem eu falei, a nossa mente tende sempre a pensar coisas ruins ao invés de ficar pensando coisas boas, né? E é importante a gente ter essa consciência para poder realmente não jogar, não ficar fofocando, não ficar questionando, não ficar, né, a vida do outro, né? Porque cada um tem seus motivos, cada um tem suas razões e cada um tem a vida, né? É que nem tá falando de Jó aqui, ele não tem motivo para acontecer tudo isso. Então não deve ser julgado, né? Verdade. Então a gente aprende isso. Todo amigo, toda pessoa na nossa vida é importante. Deus não une pessoas, né? Ele tem propósitos. Não é à toa, né? Ele une pessoas para um propósito. Então cada pessoa que tem na sua vida é importante. Tanto aquele que vai te acusar, como que vai te apoiar. Porque a gente cresce através da oposição, né? Quando o opositor vem ali, ele está mostrando. Aí você diz, opa, eu tenho que acelerar. Se você está no vale, tem alguém te acusando, opa, eu tenho que sair daqui. Se você está no ambiente, aquela pessoa está... Então, você já está ali desperto. Então, é importante na nossa vida, né? Pessoas que vão te apoiar, pessoas que não te apoiam, pessoas que vão silenciar. Cada um que tem na sua vida hoje é importante. Então, que a gente saiba valorizar, não julgar, né? Porque a gente vê que todos eles chegaram e avaliaram a situação. E cada um foi dar a sua conclusão. Cada um fez do seu jeito, do que é da sua essência. Ou falar né? Ali com o seu jeito rude, outros falam com amor, mas tudo é válido. Cada um que diz, você tem que avaliar, e a conclusão sempre será sua. Mas Eliúde, aquele que está ali, só observando, enquanto todos falam, enquanto todo o movimento acontece, ele só observa ali de cima. É esse que é mais sensato. É o mais sensato. Então, assim, o que eu tirei dessa grande lição que aconteceu na minha vida? Né? Igualmente Jó. Então, a gente está numa situação que a gente não sabe nem o porquê. Eu não sabia o porquê eu estava numa briga. Mas eu não vou fugir, não. Então veio direcionada, vamos lá encarar. E muitos foram encarar comigo. Mas, de certa forma, até ele que estava cautelando, estava sendo importante ela estar ali vigilante. Vigiar e orar. E a Bíblia nos diz, vigiar e orar. Então, diante de tudo acontecendo, se eu perguntasse se precisasse de qualquer detalhe, como foi importante, na hora lá da direção que todos foram chamados, ela estava lá caladinha, aquela pessoa quieta, aquela que só observa, ela sabe de tudo. Se você perguntar, ela te dá a resposta. Só observava. Enquanto tudo acontecia, o olho estava atento. Eu sei de tudo, mas não estou falando nada. E aí, Eliú é o último que vai falar. E é aquele que mais sabe. Gente, diante de toda essa situação, nós não temos a resposta. Deus é soberano. Então, diante desses assuntos que a Bíblia não declara, o silêncio, ó, é ouro puro. Isso é tão difícil, né? É difícil a gente ficar quieto, né? Muitas vezes a gente quer falar sem nem saber o que está acontecendo, né? Tirando conclusão precipitada, né? E ficar quieto, e o silêncio realmente é muita sabedoria, né? A gente tem que buscar isso constantemente. O silêncio é ouro purinho, então a gente sabe, tá observando, e aí é uma virtude a ser desenvolvida, né? Fala que o falar é prata, mas o silêncio é ouro. Então a gente tem que avaliar muito tudo é muito importante. Que lições que a gente aprende. Então amanhã a gente segue aí com mais esse diálogo, né, de cada um dos seus amigos, de Jó, e cada um aqui tem sua importância, então que a gente saiba que cada pessoa que está na nossa vida é importante, aquele que vem para afrontar, aquele que vem para te acusar, aquele que vem para te dar até aquela cutucada que é rude, que você diz, esse não é meu amigo, não. Porque a gente tem que acautelar. A verdade sem amor, ela é crueldade. Mas até esse amigo cruel, que ele vai cutucar a tua ferida,
ele é necessário para vocês fazerem esse questionamento. Porque aqui Jó fez todo esse questionamento, todo esse diálogo, por quê? Os amigos cutucando. Né? Os amigos cutucando. E a gente, quando tem aquele amigo que cutuca, muitas vezes a gente não quer ouvir ele, a gente quer deixar ele de lado. Mas saiba que ele tem um grande valor para lhe dar uma reflexão e avaliar, né? Então, aqui realmente ele é meio que isolado diante de tudo isso, por essa rigidez dele diante de tudo isso e acusar a todo custo, né? Mas diante dessa acusação, Jó se pergunta, mas por que eu nasci? De onde? Então é importante a gente estar ali, quando um amigo está diante da situação, chegar e silenciar, como foi o caso deles. Eles chegaram, se vestiram de pano de saco. Então, quando uma pessoa está de luto, que a gente chega de luto, silencie. Mas depois, no passar do tempo, eles embora investigar, que é onde é que tem a legalidade. E aí eles começam a instigar e Jó vai se fazendo questionamento. E a resposta só a gente vai achar. Mas a gente tem que ter pessoas que vão nos cutucar. E dói, né, Su? Quando chega aquele amigo e diz, ei, bora mexer aí, onde é? Que foi aí que tu fez, confessa aí tua falha. E a gente resiste muitas vezes em dizer, mas todos nós temos. E todos nós precisamos de cada uma dessas pessoas. Aquele que acautela, aquele que cutuca, aquele que faz doer, aquele que você não quer nem ver. Mas ele é primordial na nossa vida. Todas as pessoas são importantes. Isso mesmo. Tem algo mais a acrescentar? Então é isso, que diante de todos esses conflitos universais e espirituais da nossa vida, que a gente esteja acautelado, mas com o coração em Deus, sempre. Muitas coisas acontecem, mas assim, a gente precisa estar atento, né, assim, aonde nosso coração tá, né, que nem eu falei, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem ser tiradas da gente, mas o que a gente tem dentro do nosso coração e a intimidade que a gente tem com Deus, ninguém tira, né? Verdade. E essa intimidade, ela é adquirida na individualidade. É no nosso só. Quando a gente está em conjunto, em assembleia com as demais pessoas, a gente amplia, né? A gente fortalece a nossa fé, porque a fé vem pela palavra. Então, quando a gente coloca uma percepção natural, o outro vem com uma concepção espiritual, e a gente junta, e a gente chega a um contexto. Então, é importante essa união, né? Essa unidade, para que a gente fortaleça ainda mais a nossa fé. Mas a nossa fé, ela é realmente fortificada na nossa individualidade com Deus, é na nossa intimidade. E então, de tudo que a gente deve guardar, o versículo 2 aqui do 22, ele é muito importante. E em tudo isso, Jó não pecou, nem blasfemou contra Deus. Então, diante de todas as aflições, de tudo que nos acontece, o que a gente entende, o que a gente não entende, que a gente não se blasfeme de Deus. Se você está querendo questionar Deus, volte muito para si, o autoconhecimento, ouça um louvor, mas jamais questionar Deus a ponto de blasfemar, porque a vontade dele para a nossa vida sempre é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente busque, diante de não entender o que Deus está querendo nos ensinar, que a gente tome silêncio como ouro, né? E isso é muito importante. Esse estudo, ele traz muita revelação, né, para a nossa vida, porque há situações que a gente está, sinceramente, que a gente nem sabe por quê, mas que você enfrente. Deus não nos dá tempo de corrida para a gente fugir de situação. Ele diz, vai lá e enfrenta, porque eu vou te dar um aprendizado de tudo isso aí. Imagine se eu tivesse me escondido no banheiro para não ir para essa briga. Imagine se eu tivesse ali ligado, olha, me espera aqui fora, mamãe, porque a moça quer me pegar aqui numa briga. Tem coisas que não precisa você fugir. Vai lá e enfrenta. É difícil, pode ser vergonhoso, como é, né? Você brigar na escola por que tá. Tem coisas que você se coloca, que você não sabe por quê. Não foi nem você que se colocou diante daquilo. Mas Deus tem uma revelação, olha. Eu vou te mostrar qual a importância da amizade. E eu valorizo muito meus relacionamentos. O poder do relacionamento, para mim, ele é muito forte. Tem uma significação, assim, tudo que eu vou fazer, eu preciso das pessoas. E eu tenho amizades e eu honro aqui. E cada vez mais amplia esse leque de amizades, né? E hoje está aqui na Mulher Internacional Entre Nações. E é muito válido, é muito íntegro, assim, essa nossa amizade e intimidade. A ponto de estar aqui e a pessoa ligar, amiga, eu senti isso de ti. Tua voz, né? Porque minha voz é potente, hoje não tá tanto, então tá um pouco triste. Não, foi só a garganta, ou foi a imersão no estudo, porque quando a gente coloca aqui, a gente sente a dor. Né? Meu coração tá apertadinho aqui. Porque a gente se reporta para a história de Jó, perder tudo, os filhos, mas mesmo assim tá em paz. Por quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. Tudo é de Deus, os filhos são de Deus, as posses são de Deus. Ele dá e ele toma. E a gente vê que essa confiança desse homem, Deus restitui tudo, honrando novamente. Porque guardou o seu coração. Então que a gente tome essa lição, né, para a nossa vida, cada uma de nós aqui.
que é assim, tem aquele versículo que fala aqui, né, no início, que ele fala aqui que nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer, né? E daí a gente vê que muitas vezes, assim, a sociedade, o mundo aqui coloca como primordial a gente pensar em coisas materiais, né? As pessoas focam muito isso. E não é isso, né? A gente precisa tirar esse olhar e realmente, que, do mesmo jeito que Deus dá as coisas pra gente, Ele pode tirar a qualquer momento. No mesmo momento que, assim, em alguns momentos a gente vai ter coisas, em outros momentos a gente vai ter aflições. Então, assim, a gente sabe que o foco não deve ser esse. E, acima de todas as coisas, a gente deve guardar o nosso coração, né? O que a gente tem aqui dentro. E esse olhar, esse contato, essa intimidade com Deus. Porque o material é só, né? É o que ele falou Passageiro, é ali, perecível. é passageiro. E assim, de tudo que aconteceu com ele, com Jó, ele foi grato por todos os momentos que ele viveu, por todas as oportunidades que ele teve. Então, quando a gente aproveita essas coisas materiais daqui, né, a gente tem que ser grato pelas coisas que acontecem, pelas oportunidades que a gente tem, mas nunca se apegar a isso, né? Porque tudo é passageiro, né? E Jó, lá na sua passagem, ele diz, né? E nesse momento do deserto, da aflição, quando ele está saindo, foi o momento que ele teve frente a frente com Deus. Então, é no deserto, né? É quando a gente vem ali, que a gente passa por um processo de ativação de identidade, vai ao deserto, Deus coloca Deus nos dá um novo nome, Deus nos dá as ordens, e ele se apresenta. É nesse momento que a gente encontra com Deus, e ele diz: Deus, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar. E agora eu conheço de estar na tua presença, de estar na tua presença. Porque no deserto, quando Deus nos aprova, ele se revela a nós, né? Onde a gente tem aquele contato de ouvir a Deus, de sentir a Deus e de dar essa convicção. Porque o justo, ele aprende na sua provação. E aí ele não teme no vale da sombra da morte, porque ele sabe quem está com ele. Então isso é lançar fora todo o medo. Quando eu sei da presença de Deus na minha vida, lança fora todo o medo. Então a gente sabe que é o vale da sombra da morte. Não é a morte, é a sombra. E a sombra, o que é quando a gente está ali diante da sombra? Quando você se coloca aqui na sombra, ela fica grandona, assim, enorme. E aquilo não é a realidade. É algo que você vê muito grande, mas não é a realidade. Então, é o vale da sombra da morte. Ela parece ser muito grande, mas é só uma ilusão. Então, a presença, a confiança tem que estar em Deus. Então, diante de todos esses conceitos humanos ou das ideias limitadas da mente humana, ignora, porque ela vai te confundir. Ela vai te confundir. É como Eliú diz, nós não temos a resposta. A gente pode meditar aqui o tanto que quiser, a gente não vai conseguir. Só vamos tomar o aprendizado e sair com essa grande lição daqui. Que conclusão? É que nem a gente estava falando, que a mulher de Jó estava olhando as circunstâncias e as coisas que estavam acontecendo, né? E Jó estava com a fé em Deus, né? O olhar dele não estava nas circunstâncias, nas coisas desse mundo. O olhar dele estava para tudo que existe além disso, que é Deus, né? Você faz. O Ivete acabou aqui de ingressar no grupo, nos seguir, muito obrigado. Já compartilha a mensagem, está convidada a participar aqui conosco, né? A gente já está seguindo aí nesse estudo e temos mentoria, já acessa aí também o grupo para estar conosco. E cada dia a gente toma uma porção abundante, cresce, nos fortalece espiritualmente, naturalmente, em todos os aspectos. E é isso que a palavra de Deus tem para a gente, essa porção abundante de prosperidade, de crescimento em todas as áreas da nossa vida. E com ele a gente tem tudo, né? A gente aprende que ele é o único, eterno e suficiente na nossa vida. Su, você faz uma oração para a gente concluir, mano? Meu Deus, eu gostaria de te agradecer por esse momento, por todas as lições, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje através do seu livro, da sua palavra, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que o Senhor possa estar com a gente no dia de hoje e que sempre haja transformação no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa sempre olhar o lado bom de tudo e não colocar o foco nos problemas, nas circunstâncias, porque o Senhor é um Deus
do sobrenatural e muito além do que a gente pode ver, do que os nossos olhos conseguem enxergar. Que a gente possa ter esse entendimento e sempre ter essa visão ampliada de que o Senhor é um Deus maravilhoso e que está conosco em todos os momentos. Amém. Amém, e assim seja. Deus conceda um abençoado feliz dia. E aí, diante da pergunta lá que a gente fez no início, e aí, esse amigo, ele é muito sincero ou é falta de caráter? Qual a conclusão? Eu quero saber de cada um de vocês, coloque aqui nos comentários. E vamos seguir avante. Um lindo dia.